Olá, eu sou E Zene. você sou Polar. Bem-vindos ao editorial Quantum Docs. Hoje a gente vai analisar uma história que fica exatamente na fronteira entre uma tragédia histórica e uma lenda urbana bem assustadora. Sim, vamos falar do misterioso pássaro negro de Chernobyl. Isso. A nossa análise vai se basear num artigo do portal The Ancient Code. Ele basicamente investiga os relatos sobre uma criatura bem enigmática que teria sido vista na época do desastre nuclear de 1986. E a nossa ideia aqui é separar as coisas, né? Primeiro, vamos direto aos fatos do desastre, o que a gente sabe que aconteceu. Exato. E depois a gente entra na lenda que nasceu dessa tragédia. Assim, quem ouve pode pesar as informações e, bom, tirar as próprias conclusões. Com certeza. Acho que a única forma de entender por que uma lenda como essa surge. A realidade de Chernobyl foi tão absurda que quase pede uma explicação sobrenatural. Perfeito. Então vamos começar pelo cenário onde tudo aconteceu. Antes de qualquer criatura alada, é fundamental entender a dimensão do que aconteceu ali. Sem dúvida. O artigo que a gente usou como base descreve o evento como o pior cenário possível para a energia nuclear. É um ponto de partida bem forte, né? É um ponto de partida preciso. O desastre com o reator 4, ali em abril de 1986, ele é apontado pela fonte como o único acidente na história da energia nuclear comercial. Único. O único com mortes diretas por radiação. Isso por si só já coloca Chernobyl numa categoria completamente diferente. Nossa, é um evento sem paralelos, então. Exato. E o que deu tão errado para algo assim acontecer? Porque quando a gente lê sobre isso, parece uma série de erros inacreditáveis. E foi exatamente isso. Uma tempestade perfeita de falhas. Mas o artigo destaca uma ironia, assim, brutal no centro de tudo. Qual? O desastre aconteceu durante um teste de segurança. Como assim? Eles queriam simular uma falha de energia para ver se os sistemas de emergência da usina funcionariam. Espera, então, a própria tentativa de provar que a usina era segura foi o que a tornou mortal. Exatamente. Para realizar o teste, eles desligaram vários sistemas de segurança que eram cruciais. Foi uma combinação de um design de reator que já tinha falhas conhecidas, Ah, isso o governo soviético sabia. sabia e mantinha em segredo. E isso somado a uma série de decisões operacionais, muito arriscadas. O resultado foi uma reação em cadeia que ficou totalmente fora de controle. E que levou às explosões. 2 explosões massivas que destruíram o reator. É quase o roteiro de um filme de suspense. E o impacto humano foi imediato e brutal. Os números que a fonte traz são difíceis de digerir. São, mas eles pintam um quadro claro da escala dessa tragédia. O acidente destruiu o reator e, nos primeiros 3 meses, 30 pessoas, entre operadores e bombeiros, morreram. Mas isso é só o começo da história, imagino. É só o começo. O verdadeiro horror estava no inimigo invisível que foi liberado, a radiação. É aí que entra a Síndrome Aguda de Radiação, ARS. A fonte menciona que ela foi diagnosticada inicialmente em 237 pessoas. Isso, gente que estava no local. Os primeiros a responder à emergência, os chamados liquidadores. E a gente precisa imaginar o que isso significava. Eram pessoas correndo para apagar um incêndio que não era como nenhum outro. Exato. Eles estavam sendo expostos a níveis de radiação para os quais o corpo humano simplesmente não tem defesa. O artigo confirma que, desses casos, a ARS foi confirmada em 134. E desses 134, 28 morreram em questão de semanas. Uma morte terrível, muito dolorosa. é um cenário de caos, de medo, de um inimigo que não se pode ver nem sentir. E de desinformação. O governo soviético tentou minimizar a escala do desastre por um tempo. Então as pessoas não sabiam no que acreditar. Faz sentido. É nesse caldeirão de trauma, sacrifício e paranoia que os relatos sobre o pássaro negro começam a surgir. Um terreno incrivelmente fértil para o inexplicável. Exato. Quando as explicações oficiais falham, as pessoas buscam outras.
E como essa criatura é descrita? A fonte descreve de uma forma bem vaga, o que é comum nesse tipo de relato, né? Aham. É uma criatura negra, parecida com um pássaro. Teria sido vista por vários trabalhadores na região do reator 4, bem no epicentro de tudo. E um detalhe importante que o artigo aponta é que os avistamentos teriam começado antes da explosão. Isso. Algumas pessoas teriam visto a criatura nos dias que antecederam o acidente, o que alimenta uma parte importante da lenda. E quem eram essas testemunhas? Aí está o centro do mistério. O artigo afirma que muitos dos trabalhadores que viram a criatura estavam entre aqueles que morreram logo depois. Seja pelas explosões ou pela radiação. Exato. Isso adiciona uma camada trágica e, ao mesmo tempo, digamos, conveniente para a lenda. Porque torna a verificação direta desses relatos impossível, né? As fontes primárias se foram. Exatamente. A história sobrevive quase como um boato, passado adiante por quem ouviu os relatos em segunda mão. E a lenda não fala só no avistamento, certo? O artigo fala de efeitos posteriores nas testemunhas que sobreviverão um pouco mais. Sim, a narrativa se expande para o campo psicológico e, bom, paranormal. Há relatos de pesadelos terríveis, muito vívidos. Pesadelos sobre o quê? Sonhos com a criatura, com asas negras, olhos vermelhos. Detalhes que nem sempre estavam nos relatos originais, mas que foram sendo adicionados com o tempo, sabe? Pesadelos eu até entendo, é uma resposta clássica ao trauma. A mente tentando processar um horror que é inimaginável. Mas o artigo fala de algo ainda mais bizarro. Algo sobre telefonemas. Esse é um dos elementos mais estranhos da história. Alguns sobreviventes teriam afirmado receber telefonemas misteriosos. Como assim, misteriosos? Ninguém falava do outro lado, só estática ou sons estranhos. Para quem acredita na lenda, não era uma falha na linha telefônica, era a criatura. Nossa, uma forma de assombrar os que a viram. Exato. E isso é um salto enorme. A gente passa de ver uma criatura para receber ligações, muda completamente o tom da lenda, leva para um lado muito mais pessoal e persecutório. E mostra como a lenda evolui. Começa com uma visão coletiva, se transforma num trauma individual, que são os pesadelos, e culmina numa manifestação quase sobrenatural. A história vai ganhando corpo. Vai se tornando mais complexa e mais assustadora a cada vez que é contada. E qual seria o papel dessa criatura em toda a tragédia? Pelo que o artigo indica, não há uma única resposta, né? Ela era um aviso ou algo pior? Não há um consenso, e essa ambiguidade é uma característica marcante de lendas assim. O artigo aponta duas interpretações principais, que são quase opostas. Certo. Na primeira, a mais comum, o pássaro negro é um presságio, um arauto da desgraça, como um anjo da morte que aparece para anunciar uma catástrofe. Uma espécie de aviso sombrio que ninguém entendeu na hora. Isso coloca a criatura como uma observadora passiva, ainda que sinistra. Exato. Mas a segunda interpretação é muito mais ativa e aterrorizante. Em algumas versões, a criatura é apontada como a própria causa do desastre. Ah, não só um mensageiro, mas o agente do caos? Exatamente. As explosões não teriam sido um acidente, mas um ato deliberado dessa entidade. O que é psicologicamente interessante. É mais fácil lidar com um acidente, uma falha humana, ou com a ideia de que uma força malévola atacou a usina? É uma ótima pergunta. Talvez, para alguns, personificar o mal numa criatura seja uma forma de dar sentido a um caos que de outra forma seria só aleatório, sem propósito. Se há um vilão, há uma história com começo, meio e fim. Isso. Se é só um acidente, é apenas o horror do acaso. E essa ideia de uma criatura alada e sombria que aparece antes de um desastre não é algo que surgiu do nada em Chernobyl, né? Não mesmo. A fonte faz uma conexão bem direta com outra lenda moderna muito famosa. O Mothman? Exatamente, o Homem-Mariposa. O artigo traça um paralelo direto com ele. Uma criatura alada com olhos vermelhos brilhantes que teria sido vista em Point Pleasant, nos Estados Unidos, entre 66 e 67. E os avistamentos do Mothman pararam subitamente depois do colapso da ponte Silver Bridge, que matou 46 pessoas. A associação foi imediata. Ele também era um arauto do desastre. Perfeito. As semelhanças são impressionantes. Criatura alada, escura, olhos que brilham, associada a uma grande tragédia local. O artigo sugere que o pássaro negro pode ser uma espécie de versão soviética do Mothman, o que é fascinante porque mostra um padrão.
Parece que quando a gente não consegue processar uma tragédia imensa, especialmente uma de natureza tecnológica, Uma falha de engenharia, um colapso, uma explosão nuclear. isso, a nossa mente coletiva busca um bode expiatório sobrenatural, uma figura que a gente possa culpar ou pelo menos associar ao evento para dar a ele um rosto. E conectar o pássaro negro ao Mothman o insere numa tradição maior de criptozoologia e folclore contemporâneo. Deixa de ser um evento isolado. Vira parte de um fenômeno de criação de mitos. Exato. A forma como a cultura do século XX lida com seus medos tecnológicos. O que nos leva à questão central de toda essa história. Depois de analisar os fatos, a lenda, no fim das contas, o que a gente sabe de verdade? O que dá para confirmar? E a resposta, como o artigo deixa bem claro, é frustrante. Muito pouco. A verificação da história é praticamente impossível. Por causa das testemunhas. As fontes primárias, os trabalhadores que supostamente viram a criatura, em sua maioria, não estão mais aqui para contar história. Então, estamos diante de um beco sem saída em termos de provas. A história existe, os relatos existem, mas a fonte original desses relatos se foi. Resta apenas a lenda que eles talvez tenham deixado para trás. É um ciclo clássico de formação de mitos. Um evento extraordinário e traumático. Testemunhas que não podem mais confirmar ou negar os fatos e uma história que preenche as lacunas com elementos sobrenaturais. A falta de provas concretas, neste caso, se torna o combustível que alimenta a narrativa. Em vez de enfraquecê-la. Exato. Se houvesse uma explicação simples, a lenda provavelmente já teria morrido. No final, a matéria conclui de uma forma que eu acho muito apropriada. Diz que, independentemente de ser fato ou ficção, a história do pássaro negro persiste. Ela se tornou parte da memória daquele lugar. Tão real quanto a radiação no solo. Exato. E funciona, como o artigo coloca, como um pós-fácil assustador para uma história já complexa e trágica. Não é o fato principal do desastre de Chernobyl, mas é um capítulo sombrio que se recusa a ser esquecido. De certa forma, a lenda espelha a própria natureza da contaminação radioativa, né? Sim, é uma ótima analogia. É invisível, persistente e continua a assombrar o local décadas depois. É um símbolo perfeito para o horror que aconteceu ali. A reflexão que fica é essa. Em momentos de grande trauma coletivo, eventos que desafiam a nossa compreensão, como as pessoas e as culturas criam narrativas para tentar dar sentido ao caos. O pássaro negro seria uma entidade real ou um símbolo poderoso, criado pela mente humana para personificar e processar o horror de uma catástrofe tecnológica sem precedentes. Agradecemos a todos pela audiência e pela conexão. Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, @QuantumDocs, e no site estudos.quantumdocs.space. Agradecemos também a nossa audiência internacional, principalmente nas Américas e na Europa.